que você faz parte da história do Brainspotting no Brasil, né? Você foi uma das escolhidas para ser facilitadoras e trainee de Brainspotting pelo próprio David, que foi o criador, né, do Brainspotting. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho dentro desse contexto e aí a gente começa a falar sobre o tema. Combinado, tá joia. Queria agradecer, né, Cláudia, pelo convite. É a primeira live, estreando em lives do Instagram, né? Então, para me apresentar, eu sou terapeuta ocupacional, né? E fiz o mestrado em saúde pública, que é a questão da saúde pública sempre também foi uma paixão, né? Assim, durante 30 anos trabalhei em posto mesmo de saúde, inclusive com o Brainspotting lá. E depois, em 2000, eu fiz a formação em MDR, assim, essas coisas, sabe, assim, que a gente não procura, mas que a vida acaba levando a gente para esse caminho, né, para o caminho, então, do estudo do trauma. Comecei pelo MDR e fui fazer fase 2, né, na época com Cíntia, que também é treinadora de Brainspotting, minha irmã, e minha mãe. A gente foi fazer fase 2 em Nova York, de MDR. E lá a gente teve o privilégio de ter David como um dos facilitadores dos pequenos grupos na hora das práticas. Eu não sabia disso. E aí, né, assim, era um grupo de brasileiros, né? Então ele ficou ali com a gente. E depois, 8 anos depois, a gente ficou sabendo que ele viria para o Brasil, na época da UMDR de fluxo natural, que já era uma proposta de modificação do MDR que ele fez. Nessa ocasião, né, foi Esli Carvalho que trouxe ele para dar esse curso, e a gente pediu uma sessão com ele. E ele já disse, olha, uma sessão de MDR, né? E ele já disse, olha, na verdade, eu já estou trabalhando com outra coisa agora e eu queria mostrar para vocês o que é. Né? Então, foi a primeira sessão de Brainspotting a qual eu me submeti. Ai, quem estava lá? Quem estava lá da galera? Isso, então, assim, esse primeiro curso tinha, assim, ele veio depois, né? Assim, ele veio primeiro para dar o MDR de fluxo natural e logo em seguida ele veio para dar Brainspotting pela primeira vez. Né? Quem organizou também foi Esli, e tinha um grupo grande nessa época. Né? Então, assim, todas as pessoas mais do início, os treinadores, né? Daniel Gabarra, a Silvia, né? Assim, as pessoas estavam todas lá. E foi assim, aí a gente começou a acompanhar o David em todas as vindas dele, né? Todos os treinamentos de Brainspotting que ele deu. Né? E eu falo que o David é uma pessoa que a gente precisa realmente, como dizia um professor meu, roer os ossos e beber o sangue, né? Assim, porque ele tem uma experiência de vida incrível, né? Ele é assistente social, trabalhava com MDR, né? Assim, a formação inicial dele foi em psicanálise e ele, então, criou o Brainspotting, né? A partir da experiência clínica dele. Essa pergunta minha é de Tiete, tá? Como foi vivenciar o Brainspotting lá em 2010? 2008. 2008. Porque 2008 foi quando eu fui fazer o MDR, que eu fiz na época com a Esli e com o André. Em 2008. Eu fui para o Brainspotting, eu acho que 2012, talvez 2013. Que foi em Brasília. Sim, sim. Isso. Então, como foi vivenciar o Brainspotting naquela época? Tipo assim, eu tô bebendo de algo extremamente novo, da fonte. Isso. E eu acho que, assim, foi, né, assim, tanto tô pensando naquela primeira sessão que eu fiz, eu falei assim, gente, que coisa estranha é essa aqui que ele tá, né, me pedindo para fazer. Era algo muito novo, né? Mas, por outro lado, assim, eu tenho muito essa coisa da curiosidade, né? Então, assim, deixa eu experimentar, deixa eu ver que resultado que isso aqui dá. Né? E uma coisa que eu acho que faz essa proposta o tempo todo, né? Seja curioso. Isso, né? Sempre observa o que vai acontecer, né? Sem criar expectativas, sem julgar nada do que acontece. E uma coisa que eu percebo, né, com o Brainspotting, e os clientes muitas vezes relatam isso também, é que, assim, alguma coisa mudou. Eu não sei exatamente pôr o dedo e falar assim, foi por isso, foi por A mais B que agora o C acontece, né? E muito porque muitas das coisas que acontecem no Brainspotting são o que a gente chama de subcorticais, elas não estão no nível da consciência, né, do cognitivo.
Eu, né, como terapeuta e também como paciente de ter passado por várias sessões de Brainspotting, a mudança, ela é sensorial, né? Ela é uma mudança de sensação. São sensações internas de apreensão, de, sei lá, até fobia, de ansiedade, né, de estado de alerta, que vai abrandando. Sim. E o David, ele cunhou o termo mais recentemente, né, do Brainspotting enquanto uma abordagem neuroexperiencial, no sentido de que ela vem mesmo do corpo, né, e às vezes alguma coisa até vem para a consciência, e eu tenho um insight, eu faço alguma ligação de alguma coisa, então isso talvez seja porque isso aconteceu. Mas esse não é a busca primária do Brainspotting. Né? A coisa, de fato, é muito corporal, né? E aí, nesse processo, inclusive da formação em Brainspotting, eu fui procurar depois a experiência somática, também para complementar essa formação, né? Inclusive o próprio David falou, olha, é uma formação longa, mas se você tiver tempo para isso, sim, faça. Cada vez que a gente encontra David, ele traz alguma novidade, alguma compreensão, algum termo novo, alguma nova aplicação. Então, sempre a gente está aprendendo com ele, e ao longo desse tempo a gente percebe o quanto que ele foi sistematizando essa abordagem, né? Que ele descobriu por acaso, né? E aí ele vem sistematizando isso.